Derrame pleural é uma daquelas coisas assim, inevitavelmente na sua vida você vai encontrar um derrame pleural. É muito comum você ter que enfrentar, ter que dar esse diagnóstico através do raio-x. A gente está muito acostumado a ver isso na tomografia e a gente tem feito muita correlação. Isso tem ajudado. Alguns vídeos para trás a gente já mostrou até como é que a gente quantifica isso pelo raio-x. Estima, na verdade, né? Porque quantificar implicaria em medir de forma precisa. É uma estimativa que a gente consegue fazer pela radiografia de tórax. Quando você bate o olho na radiografia de tórax em PA e vê essa alteração que ocupa, né, esse aumento de densidade, para quem está chegando agora, para quem está começando, então o derrame pleural é a presença de líquido na cavidade pleural. Muitas vezes esse líquido ele cursa até com atelectasia. O pulmão não consegue se expandir devido à pressão do líquido do lado de fora e o ar que está dentro dos alvéolos sai, e aí a parte do pulmão, geralmente do lobo inferior, acaba se atelectasiando, se colapsando, perdendo volume. A presença do líquido te remete a uma coisa, vamos lá, densidades radiológicas, densidade radiológica do ar e densidade radiológica do líquido, né, das partes moles aqui no caso. O líquido ele é mais denso do que o ar e aí naturalmente ele fica mais branco. Uma das coisas que a gente poderia discutir aqui é diagnóstico diferencial para uma opacidade no lobo inferior do pulmão direito. Por que eu não acho que isso é uma pneumonia e eu penso mais em derrame pleural? O que não impede que eu tenha uma pneumonia aqui, nesse mesmo branco, e que curse com um derrame parapneumônico. Tá? Então, por que eu estou pensando mais em derrame do que em pneumonia, do que numa massa pulmonar, num tumor? Por que eu estou pensando assim ao invés de pensar numa pneumonia primeiro? Primeira coisa é que eu não estou conseguindo ver broncograma aéreo aqui no meio. O broncograma aéreo a gente sabe que ele não é específico de pneumonia, mas ele colocaria o nosso raciocínio mais voltado para a pneumonia do que no derrame. No derrame você não vai encontrar o broncograma aéreo. Por que não vai? A presença do broncograma aéreo ela te dá uma informação muito importante, que é o quê? O aumento da densidade é no pulmão. Essa informação solta ela tem pouco valor, mas se você reflete em cima dela, ela pode te ajudar muito. Por que eu estou querendo dizer isso? O broncograma aéreo é a presença de ar dentro do brônquio, que já é normal. O normal é isso, você ter ar dentro do brônquio. Por que você não vê esse ar na radiografia o tempo inteiro? Porque quanto menor o brônquio, quanto mais fininho for o brônquio, quanto mais perto da periferia for o brônquio, menos evidente é a parede do brônquio. E aí o ar que está dentro do brônquio fica com a mesma densidade do ar que está no alvéolo. Então você não consegue, através desse método, fazer a diferença das densidades desses dois ares, né? O ar que está dentro do alvéolo e o ar que está dentro do brônquio/bronquíolo. Mas se você vir um aumento de densidade e um broncograma aéreo no interior, o que você está querendo dizer com isso? Qual que é a conclusão que você pode chegar disso? Você chega à conclusão de que o aumento de densidade envolve o brônquio. E o que envolve o brônquio? Os alvéolos, parênquima pulmonar, está ao redor do brônquio. Você não tem derrame pleural ao redor do brônquio. Faz sentido? Porque você tem a pleura visceral separando o líquido que está interposto entre a pleura visceral e a pleura parietal. Então a pleura visceral não deixa, por assim dizer, o líquido entrar no pulmão para fazer broncograma aéreo. Então essa é um dos motivos de eu estar pensando que isso é um derrame em detrimento de uma pneumonia, embora as duas coisas possam coexistir. Segunda coisa, observe essa linha aqui.
Se a gente forçar a barra, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para ficar mais claro. Olha como a densidade ela sobe aqui. Não vai ficar do jeito que eu quero. Deixa eu tentar fazer de outra forma. Você tem isso, você tem isso, você tem isso, isso. Não vai ficar bom isso não. Precisaria de uma ferramenta aqui, eu vou usar isso aqui para te mostrar. A parede torácica está aqui, né? Então você vê que vem uma linha aqui mais branca. Tá vendo a linha mais branca? Deixa eu botar uma seta em cima para eu te ajudar. Pronto, tô falando dessa linha branca aqui. Então você tem líquido aqui. E o líquido faz tudo isso aqui. Ele faz uma curva, ele faz quase uma boca. De baixo para cima. Eu vou desenhar, mas acho que não vai ficar bom isso aqui. Seria... Epa! Seria isso aqui, ó. Desculpa aí a quantidade de equívoco. Pronto, seria isso. Quando você vê isso tem um nome. Isso chama sinal do menisco ou sinal da parábola de Damasio. Eu gosto mais da parábola, porque vocês que já acompanham a gente há muito tempo sabem que a gente adora epônimo, né? O cara passa um tempão para descobrir uma coisa, depois, na minha visão, eu acho que ele tem direito de colocar o nome dele ali. Mas vamos lá. A parábola favorece o derrame. Porque quando você tem líquido na cavidade pleural, e aí tem um monte de estratégias físicas para te explicar isso, quando você coloca o líquido dentro de um recipiente, há uma tendência, quando a pressão é negativa, do líquido subir pela parede. Então essa parte e essa parte aqui eventualmente ficam mais altas. Você fica com uma parábola que faz a boca para cima. Tem uma outra coisa aqui interessantíssima que é essa ponta aqui, ó, parece uma vela de um barco. Para os especialistas em barco aí, deve ter até um tipo específico de barco, parece até uma barbatana de tubarão, né? O que é isso aqui? Uma coisa que a gente fica atento nas alterações é quando elas fazem umas formas muito geométricas. Pneumonia, embora a pneumonia lobar seja um aumento da densidade geralmente de um lobo inteiro, você não vê umas quinas assim, ó, olha como isso está muito bem definido. A pneumonia não é tão caprichosa de vir entrando aqui e respeitar essa linha. Então, essa linha que se fez aqui, essa interface entre o ar que está nessa região e essa alteração que está formando esse ângulo aqui, parece vou chamar de barbatana de tubarão. Essa alteração ela é dada por uma densidade maior, fazendo a interface com a densidade menor. É muito caprichoso para ser pneumonia e olha aqui, tá vendo uma linha aqui? Que linha é essa? Essa é a linha da fissura horizontal. Quando você tem a linha da fissura horizontal aqui, então você tem um revestimento pleural, e aí você tem no lobo inferior o revestimento pleural, o lobo médio aqui no caso, o revestimento pleural do lobo médio. Você tem alguma coisa que está se insinuando entre os dois revestimentos pleurais, ou seja, na fissura horizontal. A pneumonia é um processo que vem daqui para cá, tem esse sentido. Esse processo que a gente está vendo, ele faz esse sentido, né? Ele vem de fora para dentro. Então isso é mais um dado que vai me empurrar para o derrame pleural. Então estou falando aí de morfologia, estou falando de topografia, estou falando de relação com a fissura, para a gente pensar em derrame, e estou falando da presença ou não do broncograma aéreo. Beleza, você deu o diagnóstico de derrame pleural do lado direito. E do lado esquerdo, o que você acha? Tem ou não tem? Talvez não tenha, talvez tenha um pouquinho. Essa é a primeira coisa que eu queria... Essa é a segunda coisa que eu queria te mostrar. Vamos lá. Quando você olha para o perfil, aí fica óbvio, né, o derrame pleural do lado direito, assim, brutal. E aí quando você olha para o lado esquerdo, né, você está olhando os dois pulmões sobrepostos. Como tem líquido,
o recesso costofrênico posterior ele vai estar obliterado do lado direito. Mas você está vendo aqui o recesso por acaso? Não, não está. Você não está vendo nenhum dos dois, você não está vendo nenhuma ponta. Nada com esse aspecto aqui. Ele faz um bico aqui no normal, né? O ar vem até aqui atrás. Esse recesso costofrênico, ele é mais baixo do que o recesso costofrênico lateral. Ou seja, aqui é o primeiro lugar a acumular líquido. Se você tivesse o derrame só do lado direito, você ia ver o ar do lado esquerdo aqui. Mas olha como está borrado aqui. Então quer dizer que você tem um pouquinho de derrame do lado esquerdo também. Sei que essas coisas às vezes elas são muito difíceis, né? E a gente acaba não aceitando ou tendo dificuldade para aceitar. Então o que eu queria te mostrar é isso aqui, ó. O derrame pleural do lado direito. Lembra que eu falei da atelectasia? A atelectasia aqui. Ó, o pulmão atelectasiado. E um pouquinho de derrame aonde? Do lado esquerdo. Esses exames foram feitos no mesmo dia, você pode conferir aqui do ladinho, dia 13 de julho. Então, fica aí a dica de sempre olhar os dois lados para você ver e olhar o perfil. O perfil é mais sensível para você dar o diagnóstico de derrame pleural. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí, dá um joinha que a gente vai acrescentando, né, a discussão, evoluindo a discussão e gerando mais valor. Todo mundo aprende dessa forma. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.